Caríssimos irmãos no ministério ordenado, Padre Eutrópio, Diácono Márcio, Diácono Joaquim, prezado seminarista, estimada religiosa, irmã Suzilene, meus queridos irmãos e irmãs, nós acabamos de cantar tão belamente no Salmo: a minha alma tem sede de vós, como a terra sedenta, ó meu Deus. Santo Agostinho diz que o coração humano estará inquieto enquanto em Deus não repousar. E a Eucaristia para nós é esse momento privilegiado de repouso em Deus. É um momento bonito em que o nosso coração vai sendo encharcado, ele que está seco às vezes pelas circunstâncias da vida, vai sendo então inundado pela graça de Deus, pela bênção de Deus, pela palavra de Deus e nos fortalecendo também através da Eucaristia. O domingo para nós é um dia muito especial, é Dies Domini, o dia do Senhor. Por isso é muito estranho um cristão católico que vive o domingo sem a experiência do encontro privilegiado com o Senhor na Eucaristia. Meus queridos irmãos e irmãs, nós queremos agradecer a Deus a graça de estarmos aqui, participando dessa Eucaristia, nessa experiência de encontro com Ele e de encontro com a nossa família de fé, a nossa comunidade cristã católica. Então, domingo é dia de encontro com o Senhor e dia também de encontro com os irmãos, dia para podermos fazer também gestos de caridade, porque assim nós vamos preenchendo o dia do Senhor com realidades próprias do Senhor. Da liturgia desse 12º domingo do tempo comum, quero chamar a atenção para dois aspectos. Primeiro, a liturgia da palavra de hoje, de modo especial o Evangelho, nos chama a um conhecimento profundo de Jesus Cristo. A pergunta feita aos apóstolos é dirigida a cada um de nós: quem sou eu para você? E depois é um convite também a tomarmos consciência da nossa identidade como cristãos, cristãs, seguidores e seguidoras de Jesus Cristo, discípulos e discípulas atuais do Mestre Jesus. O que caracteriza o discipulado ainda hoje? Meus queridos irmãos e irmãs, no Evangelho proclamado, nós temos 3 momentos distintos. No primeiro momento, nós encontramos a pergunta: quem é Jesus? E nós temos a resposta a partir da visão do povo e a partir da visão dos apóstolos, daqueles que conviviam com Jesus. No segundo momento, Jesus anuncia a sua paixão e morte em Jerusalém, porque esse diálogo com os discípulos está acontecendo logo depois do ministério de Jesus na Galileia, em que ele está se preparando para ir para a Judeia, para Jerusalém. E no terceiro momento, Jesus define e apresenta as condições para aqueles que desejam ser seus discípulos de ontem e também de hoje. Quem é Jesus? Vamos começar pelo primeiro momento. Jesus interroga os discípulos, perguntando o seguinte: quem diz o povo que eu sou? Pelas respostas dadas, nós vamos percebendo que havia na cabeça do povo uma confusão muito grande a respeito da identidade de Jesus. O povo achava que Jesus era continuidade dos profetas antigos, e alguns até acharam que era João Batista que tinha voltado, o profeta Elias. Então o povo não conseguiu perceber a grande novidade de Jesus como Filho de Deus enviado a este mundo. O povo reconhecia que Jesus era um homem bom, justo, um homem sensível às necessidades das pessoas, um homem que tinha comunhão com o Pai, mas ficava só nisso.
uma visão muito superficial da identidade e da missão de Jesus. Então Jesus pensou assim: os meus discípulos, pelo menos, devem saber quem eu sou. Nós convivemos juntos, eles ouvem as minhas pregações, eles acompanham os meus gestos, pelo menos eles devem saber quem eu sou. E aí dirige a pergunta a eles: e vós, quem dizeis que eu sou? E São Pedro, que geralmente é muito rápido, muito impulsivo, ele dá a resposta logo: tu és o Cristo de Deus. Dizer que Jesus é o Cristo de Deus é dizer que Jesus é ungido de Deus, o enviado pelo Pai para libertar o povo de Israel. Então a resposta é bonita e verdadeira. Está reconhecendo que Jesus é o Filho de Deus, enviado ao mundo para libertar especialmente o povo de Israel. Só, meus irmãos e irmãs, que apesar dos discípulos reconhecerem que Jesus era o Messias, eles achavam que Jesus seria um Messias triunfante, queria libertar o povo de Israel com o poder político, militar, através da violência. E aí nós entramos no segundo momento do Evangelho, em que Jesus então anuncia o modo como ele vai exercer o seu messianismo. Queridos irmãos e irmãs, é muito importante essa pergunta que Jesus fez ao povo e aos seus discípulos. Essa pergunta é feita a cada um de nós: e você, quem diz que eu sou? A resposta não pode ser uma resposta decorada, uma resposta intelectual. Eu sei quem Jesus é porque minha mãe me ensinou. Eu sei quem é Jesus que eu aprendi na catequese. Isso é muito pouco. A nossa resposta à pergunta quem é Jesus para nós deve brotar da nossa experiência profunda de encontro com Ele, de amizade com Ele, de intimidade com Ele. Deve ser uma resposta amorosa, que brota também do nosso coração, do nosso afeto. Deve ser uma resposta pessoal, que brota exatamente desse envolvimento afetivo com o próprio Jesus Cristo. O que acontece hoje, infelizmente, muitas pessoas têm Jesus como uma ideia. Ideia nós temos de tantas coisas nesse mundo. A ideia não transforma a nossa vida e o nosso coração. Jesus é uma pessoa com quem nós nos relacionamos, que nós reconhecemos que nos ama muito e a quem nós queremos amar correspondendo a esse amor. Jesus é alguém que envolve a minha vida, tem um projeto para a minha existência. Eu acredito nesse projeto e com muito amor eu abraço esse projeto de vida. Essa deve ser a nossa resposta. E a qualidade da nossa vivência como cristão, do nosso seguimento a Jesus Cristo, vai depender da profundidade da resposta que nós demos a esta pergunta. Então, se Jesus perguntasse para você hoje, você que está aqui na Catedral Cristo Rei, você que nos acompanha pelos meios de comunicação da Arquidiocese de Belo Horizonte: quem sou eu para você? Qual é a resposta que você daria? Uma resposta decorada? Uma resposta intelectualizada? Uma resposta fria, superficial? Ou uma resposta de quem sente a presença viva de Jesus ressuscitado na própria existência e se compromete com Ele e acredita na proposta do seu reino? Então, essa pergunta continua muito atual e nós temos que a cada dia responder a ela. E a experiência da oração, do contato com a palavra de Deus cotidiano, tudo isso vai aprofundando a qualidade da nossa resposta. A nossa participação nas nossas comunidades de fé, o nosso compromisso com a igreja, tudo isso vai nos ajudando a amadurecer a cada dia essa resposta: quem é Jesus para nós? E aí, no segundo momento,
Jesus percebe que os discípulos acreditavam que ele era o Filho de Deus, o Messias, mas esperavam que ele fosse dominar com a força política, militar. E aí Jesus faz o anúncio da sua paixão e morte e ressurreição. O Filho do Homem, diz Jesus, deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Eles devem ter ficado muito admirados com essa palavra de Jesus. Jesus está dizendo o seguinte: o meu messianismo não é político, partidário, não é o messianismo militar que usa a força. Eu vim para salvar não só Israel, mas a humanidade inteira. Mas salvar como? Através da arma do amor, doando a minha vida, derramando sobre a humanidade o meu amor, a pedido em obediência ao Pai. Está dizendo que o messianismo dele passa pela cruz, pelo sofrimento. Meus irmãos e irmãs, atualizando essa palavra, tem muitas pessoas hoje que querem seguir Jesus sem cruz. O Jesus mais adocicado, que faz a nossa vontade, que nos enche de coisas boas, de bens materiais, de bem-estar. E nós nos esquecemos do Jesus da cruz. Para se chegar à vitória da ressurreição, deve-se passar pela cruz. Não existe cristianismo sem cruz. E nós temos que, olhando para a cruz de Cristo, abraçar as nossas cruzes com o caminho de salvação e de santificação. Então não existe Jesus sem cruz, é o que Jesus está dizendo. Terá sim a vitória da ressurreição, mas antes devemos passar pela experiência da cruz, como ele passou, e ele é o modelo, é o mestre, aquele que é paradigma para a nossa vivência cristã. Então nada de um Jesus sem cruz. E ao mesmo tempo não tirem da cruz de vocês o próprio Jesus. Por quê? Porque com ele nós carregamos a nossa cruz com elegância, porque sabemos que estamos participando dos sofrimentos dele e temos aquela certeza bonita que vem da presença dele, que nos antecipou nessa experiência de sofrimento, mas que a palavra final é a vitória, a ressurreição. E aí logo depois Jesus explica as condições para sermos discípulos dele, para os discípulos de ontem, e ontem que eu digo do período dele e de hoje. Primeiro, diz Jesus, quem quiser me seguir, ou se alguém quiser me seguir, renuncie a si mesmo. Meus irmãos e irmãs, é um grande desafio renunciarmos a nós mesmos, vencer o nosso egoísmo, o nosso fechamento, a nossa autorreferencialidade, vencer o desejo de uma vida tranquila, só de bem-estar, sem ninguém nos incomodando, vencer essa tendência de um comodismo, sem querer se preocupar demais com os outros. Então, quem quiser seguir Jesus, tem que renunciar a si mesmo, fazer da sua vida, como ele fez, um dom a Deus, que é graça de Deus já, o dom da vida, mas doar a vida a Deus e no serviço aos irmãos e irmãs. Na Arquidiocese de Mariana teve um bispo muito santo, que está em processo de beatificação, Dom Luciano Mendes de Almeida, foi presidente da CNBB. Ele dizia assim, o mais importante para o cristão não era estar bem, não é estar bem. O mais importante para o cristão é fazer o bem. E ele explicava por quê. Ele dizia, estar bem é um modo muito egoísta de ser feliz. A pessoa pensa só em si e tudo aquilo que sacrifica a felicidade dela, ela exclui. É uma felicidade passageira, uma felicidade contingente, que de algum modo não traz a realização que a pessoa deseja. Agora, quem faz o bem, experimenta uma felicidade altruísta, não egoísta, uma felicidade quem pensa no outro, e essa felicidade dura para sempre,
e vai nos acompanhar até a eternidade, porque é fruto de salvação para nós. Então, renunciar a si mesmo significa isso, importar-se mais com o outro do que consigo mesmo. É não só buscar o bem-estar, mas buscar a felicidade do outro, fazer o bem para o outro. Depois Jesus diz ainda, tomar a sua cruz. Todos nós temos nossas cruzes de cada dia. É importante assumi-las na fé, na certeza de que Jesus caminha conosco, que Ele também carregou sua cruz, e fazer das nossas cruzes de cada dia trampolim para a nossa santidade e para a nossa salvação. É fazer da vida 24 horas por dia, dom de amor, serviço a Deus e serviço aos irmãos. E quem gasta a vida assim, diz Jesus, vai alcançar a alegria da vida eterna. Não está perdendo, está ganhando a vida, que é a vida plena, a vida eterna, a vida em Deus. Eu sei que vocês que estão aqui, e já vou terminar, e aqueles que nos acompanham em casa, se sacrificam muito pelo outro. Uma mãe de família que doa a vida pela sua família, isso é lindo, ela está tomando a cruz dela por amor, vivendo o Evangelho na doação de cada dia. Um pai de família, a mesma coisa, que vive com fidelidade o seu matrimônio, que se sacrifica para educar sua família na fé, levar os valores para a sua família, não deixa de ser um peso, não deixa de ser uma cruz, mas uma cruz carregada com amor, porque acredita nesse projeto amoroso para a sua família. Tem muitos filhos, por exemplo, que abrem mão do seu projeto de vida para poder cuidar do pai idoso, cuidar da mãe doente, num determinado período da vida, abre mão disso. Olha que coisa linda, está doando a vida, está realmente tomando a cruz, mas com amor. E por isso, cruz carregada com amor é caminho de salvação. Tantas pessoas que no exercício da sua profissão conseguem levar amor, os evangelhos da fé, os valores da fé, desculpem, o evangelho para a sua realidade profissional, está vivendo ali esse evangelho tão bonito. Então, queridos irmãos e irmãs, todos os dias nós somos chamados a renovar a nossa experiência de discipulado, renunciando a nós mesmos e tomando a nossa cruz de cada dia. Mas nada de carregar a cruz sem Cristo. Nós temos que aprender a carregar nossa cruz com elegância, mas a elegância vem da força que vem do alto, da força que vem de Deus, que sem Deus nós somos muito fracos para vivermos esse convite ao discipulado, renunciando a nós mesmos e carregando a nossa cruz de cada dia. Que Deus nos ajude e nós saiamos daqui revigorados por essa palavra e desejosos de uma comunhão maior com o Senhor e de vivermos no cotidiano da nossa existência a experiência do discipulado, ainda que seja exigente, mas é a experiência que Jesus pede de cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.